Então, retornamos, né? Então, agora nós já estamos finalizando, esse já é o último, né? Já estamos finalizando, então, né? Esse tópico que nós estamos falando do módulo controle de estoque, né? Do item controle de materiais. Então, nós finalizamos falando sobre a cotação, agora nós vamos falar sobre o pedido de compra ao fornecedor. Deve ser formalizado para garantir que o material solicitado seja entregue conforme o pedido. Então, não pode ser feito de qualquer forma, né? Então, tem que ser tudo formalizado esse pedido. Nesse pedido, temos que ter, então, os dados de identificação da unidade para fins de emissão da nota fiscal, né? Temos também que ter ali, nesse pedido de compra, temos que ter também os contatos para alteração do pedido, quando se for necessário, né? Os dados da identificação da unidade também, para fins de nota fiscal. Se precisar fazer alguma devolução, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu já tenho todas as identificação da unidade. Temos também que ter, no caso, os contatos para alteração, quando se for necessário, e uma relação detalhada de todos os materiais que foram solicitados, incluindo-se o preço, a forma, condição de pagamento, entre outros valores que ficaram acertados então na cotação, né? Então, como nós falamos da cotação do fornecedor anteriormente, né? Então, aí no caso, só entra no pedido de compra tudo exatamente detalhado, os materiais que foram solicitados. Os materiais, os produtos, né? Então, aí no caso, foram os itens mais importantes: preço, forma e condição de pagamento. Então, isso são os itens que entram. Depois temos também a avaliação do fornecedor. O que deve ter nessa avaliação do fornecedor, então? Então, nessa avaliação, promove-se o controle das entregas, punindo-se, então, as exigências da unidade. O nome do fornecedor, a data da entrega dos materiais, se tiver algum problema encontrado na entrega, né, o problema na entrega, ou seja, não conformidade com aquilo que está no pedido, né? A assinatura do funcionário do fornecedor. No caso, nesse caso, essa assinatura é quem conferiu o produto, então ele vai ser responsável. Então, por isso tem que ter essa assinatura. Ele vai ser responsável, por isso que pede nessa avaliação do fornecedor a assinatura do funcionário, né? Então, quem conferiu aquele pedido, tudo certinho. Tem que ter. Depois vemos o que então? A gente tem o que depois? A emissão em duas vias, a movimentação do produto, ou seja, a entrada e a saída de todo esse material. Então, nesse caso, nós temos essa emissão em duas vias. Então, nesse caso, evita-se quebra e facilita-se o controle de estoque. Serve-se, então, para identificar os produtos de uso frequente, que eles devem ser acompanhados com cuidado. Então, nessa emissão em duas vias, tem que ter o nome do produto, qual é o tipo do produto, o código conforme o registro do produto, né? Porque todos os produtos hoje, os produtos têm um código. Então, o mês que foi correspondente, qual foi o consumo médio mensal, as datas do mês, quais foram as quantidades de entrada e de saída, qual a origem, no caso, origem é a nota fiscal, e destino, a ordem de produção, o descarte ou a transferência. Temos também aí o saldo de estoque. Nessa mesma ficha, podem ser também anotados os valores da entrada, os valores da saída e para facilitar-se assim, então, a análise de custo, né? Então, vocês viram que uma emissão tem que ser em duas vias por esses motivos, né? Para que na ficha pode ser anotado todos esses valores, então faz tudo em duas vias para facilitar. Tem uma pessoa,
no caso, que fica com uma via, outra pessoa fica com outra. Ou se não, fica com a pessoa que recebe, outra vai para o escritório de contabilidade. Enfim, são vários fatores, por isso que faz-se em duas vias. Temos também depois o diário de movimentação, então, do estoque, né? O que deve conter, então, nesse diário nosso? Ele lá no diário, então, o que acontece? Concentra-se, então, toda a movimentação do dia, organizando-se do ambiente e facilitando-se o preenchimento posterior da ficha de movimentação do produto. Então, no caso, essa movimentação de estoque é a movimentação dos produtos, né? Que nós acabamos de falar no anterior, né? Naqueles produtos. Os produtos que entram e os produtos que saem. Na data, então, desse diário, né? Vamos colocar a relação dos materiais que entraram e também que saíram do nosso estoque. As quantidades, né? As quantidades também é muito importante. Temos também que colocar lá nesse diário nosso de movimentação no estoque, temos também o número dos documentos de origem ou de destino dos materiais, no caso, o setor e a área de destino, aonde vai ser destinado esses materiais, né? Então, o número dos documentos também muito importante. Temos também que ter responsável pela baixa no estoque, né? A assinatura de quem fez toda essa movimentação do estoque, que é muito importante, né? Se alguma coisa acontecer, se der alguma coisa, sabe para quem vai perguntar, né? Então, a assinatura desse responsável pela baixa no estoque. Saiu tanto de tal material, saiu tanto de outro. Então, uma pessoa que é responsável, que ela conferiu que saiu, então, do destino desses materiais, então essa pessoa que é responsável, ele tem que assinar. Depois tem a ordem de produção. O que seria então essa ordem de produção? Nesse caso, na ordem de produção, relaciona-se o material e a quantidade que deve ser então retirada do estoque para a execução então das operações na unidade. Então, nesse caso, temos que ter a data da emissão da retirada, a lista dos materiais, né? No caso, as quantidades, o setor. A mesma coisa, o funcionário responsável pela retirada desse produto que está lá, né? Dessa lista de materiais, a assinatura do responsável pelo documento que foi produzido, né? Então, nesse sentido, temos que ter todas esses itens, né? Das pessoas, então, nesse caso, que são responsáveis por isso. Então, a ordem de produção, nesse caso, ela é um documento que inicializa, então, se um processo, né, de fabricação dos produtos em empresa. Nos documentos, a gente vai ter que ter todos esses itens que nós falamos. Todas essas informações, então, são muito importantes para o início, então, da produção, no caso dos produtos que são centralizados em ordem de produção. Então, no caso, tem uma ordem, né? Então, por isso que fala ordem de produção, uma ordem que esses produtos vão ser comercializados, vão ser produzidos. Ele costuma ser utilizado em indústrias por um controle de produção industrial, assim como dos estoques e também dos produtos acabados, né? Nesse caso, a gente está falando dos produtos já acabados, nessa ordem de produção. Para, então, iniciar esse processo da emissão da ordem de produção, pode usar-se a sigla OP também, é preciso ter a definição que deve ser produzido, sendo, então, necessário 3 pontos essenciais: as quantidades de peças que vão ser produzidas, ou os produtos a serem produzidos, a data da finalização da montagem. Com isso, esse documento tem importância muito grande dentro da indústria, por assim permitir o gerenciamento organizado de vários processos.
Isto porque os setores de estoque, compras e planejamento se beneficiam pela facilidade e pela acessibilidade do controle de produção, além da organização. Portanto, então, a ordem de produção, que nós estamos falando, ela deve ser bem estabelecida, executada para que todo o sistema de produção seja organizado. Por isso que temos que ter esse funcionário responsável pela retirada, a assinatura do responsável pelo quem emitiu então assim o documento. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até na aula online. Qualquer dúvida vocês podem anotar, a gente fala. Obrigada.